galera, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma situação que acomete muitas famílias e os pais ficam desesperados. Na verdade, muitas vezes isso acontece e a preocupação não é nem só com finanças, isso acontece em geral, os pais ficam muito preocupados e tentam ter respostas muito rígidas. Ai, Luísa, que situação é essa que você tá falando aí? Calma, gente, eu vou falar hoje sobre as crianças que reagem dizendo aos pais: você é muito chato, quando eles não querem dar algum presente ou alguma coisa que os filhos tenham pedido. Então é aquela situação tradicional, né? Ai, mamãe, você compra isso pra mim? Ah, filho, hoje não vai dar, a gente tá com outras necessidades. Ai, mamãe, você é muito chata. A fulana, a mãe da ciclana, comprou pra mim. Comprou pra ela. Só você que não compra pra mim. Eu detesto ser dessa família. Eu não gosto. Enfim, as respostas são variadas. Tem algumas crianças que têm uma característica, né, de respostas mais consistentes, mais firmes e que normalmente dói. Dói na gente que é pai e mãe, assim, saber que a gente está fazendo tanto esforço e ser tratado desse jeito. Então, antes da gente continuar, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, para curtir o vídeo, para deixar o like ali para esse vídeo chegar a mais pessoas e você me ajudar a crescer e ajudar todo o país, quanto mais famílias, para todo mundo ser mais inteligente financeiramente, que você sabe que isso desenvolve a economia do país como um todo. Então vamos lá que eu vou dar agora 6 dicas para você se lidar bem e saber como reagir quando seu filho chamar de chato ou chata e mesmo assim conseguir abordar questões que vão desenvolver a educação financeira dele. Vamos lá? A primeira coisa, quando você se sentir incomodado, é perceber qual é a origem, o que está despertando em você esse sentimento. Então, assim, você tá incomodado porque você acha que a criança tem razão, que você acha que você realmente não está sendo justo com ela, você não está sendo correto com ela, você está realmente se sentindo internamente mal ou culpado por alguma coisa que você acha que ela tem razão, ou você ficou chateado e você não tá gostando disso porque você se sentiu desrespeitado e porque você acha que esse não é um comportamento adequado. E por que eu tô falando desse sentimento interno que pode ter nos pais? Porque muitas vezes a gente trabalha tanto, a gente se sente tão culpado por ficar tanto tempo longe dos filhos, que quando a criança fala essas coisas pra gente, pega numa coisa que é interna nossa, que a criança nem sabe que existe, nem sabe que acontece, mas nós ali nos nossos conflitos internos de não dar atenção, de não ter podido participar da reunião online da escola ou presencial, enfim, quando a gente não consegue dar aquilo que a gente entende como fundamental para a criança, muitas vezes a gente desenvolve esses remorsos, esses sentimentos que são nossos e não da criança. Então tenta parar e pensar, você realmente acha que a criança está sendo desrespeitosa e você está chateado porque isso não é um comportamento aceitável ou porque isso é uma coisa que pega em você, é uma dor sua? Então primeiro, presta atenção na origem desse sentimento para depois você tomar a melhor decisão. Se for uma questão interna sua, respira fundo, pensa bem e aí volta para a questão ali da educação que existem maneiras mais adequadas de conversar. Mas primeiro tenta prestar atenção se isso é uma questão sua ou dela para não ceder à toa. Porque daí você cede, faz o que ela pede e aí que ela vai entender que esse é um mecanismo que funciona. Então, pensa aí na origem desse sentimento. Lembrando que se for uma questão interna, não adianta você querer presentear essa criança, esse seu filho, sua filha, para compensar uma falta de presença, de tempo. Não é dando presentes que você vai compensar isso. E, na verdade, é ainda pior, porque você comprando um presente, você está deseducando financeiramente, você está ali dando e dando coisas que eventualmente vai fazer com que ela não valorize, porque não era isso que ela estava querendo, ela estava querendo a sua atenção, ela estava querendo o seu tempo e você estava dando coisas que ela só estava querendo chamar a sua atenção.
E atrapalha também na formação deles de ter a questão da espera, a conquista de alguma coisa, a valorização do que tem, ou às vezes até lidar com o tédio, que é uma coisa que as crianças não sabem mais hoje em dia muito lidar. E é muito importante para o desenvolvimento delas também. Bom, aí então, se não foi uma questão interna, se foi uma questão de respeito do comportamento dela, aí então é a hora de parar e falar. Muitas vezes não é a questão só financeira, é a questão de como ela disse isso para você. A disciplina positiva, ou mesmo se você não for adepto dessa linha filosófica ou dessa linha de comportamento, o que é saudável para a criança é que você pode e até deve ser firme com ela e dizer: olha, qualquer frustração que você tenha, qualquer raiva, que são sentimentos legítimos, você pode sentir essa raiva, não te autorizam a me desrespeitar. Eu não gosto de ser tratada assim. Então, se você está com raiva, você pode ir lá e bater na almofada, você pode ir lá falar com o travesseiro, mas não te autoriza a vir aqui e me desrespeitar, porque eu te amo, me dedico a você e não gosto de ser tratada assim, assim como nenhuma outra pessoa merece. Então não é só porque eu sou sua mãe, é porque nenhuma outra pessoa gosta de ser maltratada ou desrespeitada por isso, e a sua raiva não legitimiza esse maltratamento. Então você não precisa usar essas palavras que eu estou usando aqui, legitimar e tudo mais, mas você diz firme para a criança: olha, eu entendo a sua frustração, mas isso não te dá direito de me desrespeitar. Pronto. Poucas palavras, um recado curto e que ela tem condições, mesmo pequenininha, de entender. O legal desse comportamento é que você não está dando só atenção ali para a questão financeira, mas você está validando um sentimento dela. Isso é muito importante para o desenvolvimento das crianças, entender que os sentimentos fazem parte da vida, que tá tudo bem sentir raiva, que tá tudo bem a gente sentir tristeza, que tá tudo bem a gente sentir frustração. O que a gente não pode é romper o limite do outro, desrespeitar e ser mal educado com outras pessoas porque a gente se sentiu assim. Então essa é a primeira dica, essa é a segunda dica. Se então foi uma questão de respeito, para você ser firme e comentar com ela que o sentimento é válido quando a gente não pode ter alguma coisa, isso é uma questão que vai acompanhar ela ao longo da vida, mas que não dá direito a ela de nos tratar mal. E aí pensa comigo, numa situação tradicional, se não for aí na sua casa hoje, pensa no passado, que existiam outros padrões de educação. O que é o normal? A criança chama de chata, você briga, você dá uma bronca danada. Antigamente tinha muitos pais que batiam nos filhos e eu vou bater em você para você aprender a não me desrespeitar. O que é isso? E, enfim, e aí o que acontece? A criança fica super perdida. Então a minha dica, foi firme, falou para ela, isso não te dá o direito de me desrespeitar. Passou, respirou, acolhe a criança, fala para ela que tudo bem, que você também às vezes se sente mal quando você não pode ter uma coisa que você quer, que muitas vezes nem a pessoa mais rica do mundo pode ter tudo que ela quer. Às vezes a pessoa mais rica do mundo quer ter, sei lá, anonimato, ela não pode. Então nenhuma pessoa do mundo pode ter tudo que ela quer. Então explica isso para a criança, fala para ela, valida, fala que você também se sente assim e que quase todas as pessoas do mundo também se sentem assim, que realmente é uma coisa difícil, que a gente tem que viver entendendo que a gente não consegue ter tudo na hora que a gente quer, mas que se isso for muito importante para ela, vocês podem planejar juntos, vocês podem encontrar maneiras de conseguir o dinheiro, ela pode pedir isso no dia do aniversário dela, tem alguns caminhos então para você acolher, e aí essa situação não precisa terminar daquele jeito que era antigamente, que a criança chorava porque apanhou, e aí se sentia frustrada e tudo mais, e enfim, aquilo ganhava uma dimensão que às vezes nem precisava, e nem desenvolvia a criança para habilidades que ela precisa quando adulta, que é ter inteligência emocional, que é lidar com as frustrações, por exemplo. Então eu acabei aí dando uma pitadinha do quinto passo, quinta sugestão de como você pode lidar com essa situação. Chamou você de chato? Chamou você de
feio, bobo, porque você não quis dar um presente, fala primeiro, então vamos lá, revisando, né? Você vê se isso é uma questão interna sua ou se é pela educação mesmo. For da educação, você fala, seja firme com a criança, fala, tá bom, mas eu não gosto, você pode se sentir assim, mas não te dá o direito de me tratar mal. Depois você acolhe o sentimento dela, fala, beleza, você é normal se sentir assim, eu também me sinto. E outro passo é esse que eu acabei de comentar brevemente. Fala de alternativas com ela. Fala, olha, esse eu não consigo, mas e se a gente tiver aquele, será que funciona melhor? Olha, hoje eu não consigo, mas e se você pedir no seu aniversário? Olha, e se a gente conseguir juntos, pensar em maneiras de juntos a gente conseguir o dinheiro para fazer isso? Será que vai dar certo? Então, assim, você procura alternativas com essa criança e isso entra imediatamente, assim, pesado na questão de educação financeira mesmo, porque a gente estava ali até agora falando de outras dicas que às vezes não entrava muito em finanças, né? Mas esse momento, se você conseguiu acolher e ter calma para ter uma conversa tranquila, você imediatamente aproveitou para transmitir uma lição financeira essencial para o desenvolvimento dela. Fala para ela formas de conseguir o dinheiro para conquistar aquilo que ela quer. Então pergunta, sei lá, dá uma sugestão. Por que a gente não vende brigadeiro? Por que a gente não faz uma tarefa? Você não quer lavar o carro para mim? Porque daí eu economizo o carro do que eu ia gastar lá e aí eu consigo te dar o dinheiro para você comprar isso aí que você quer. Enfim, você pode ir falando com ela questões que podem desenvolver muito o lado financeiro dela. A dica seguinte é você contar histórias, exemplificar isso que você está falando para ela, né? Ah, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, por que você não trabalha? Conta para ela, sem comparação, por favor. Evita isso de comparar, porque você vai acabar tendo um efeito dela se sentir inferiorizada, como se você, os pais, que são as principais referências adultas dela, só valorizassem o outro. Então, pega, sem comparação, dá exemplos para ela. Puxa, sabia que eu li uma história de uma criança que fez não sei o que lá, que vendeu pedra, que vendeu avião de papel? Todos são exemplos reais. Que vendeu brigadeiro, que vendeu brownie, que vendeu paçoca, que vendeu mexerica da árvore, que vendeu um monte de coisa. Por que a gente não tenta essas alternativas? Conta uma história, quanto mais real essa história, mais legal. Sempre tentando esse cuidado de não comparar. Mas essas histórias podem ser muito saudáveis, porque a exemplificação pode levar o seu filho, sua filha, a ter outras ideias de o que eles podem fazer para ter o próprio dinheiro. E o que é legal, que às vezes as pessoas não entendem muito, que eu sugiro aqui, é que você dar dicas para a criança conquistar o próprio dinheiro não significa envolvimento zero. Você pode sim se envolver, o que não pode é fazer por ela. Então você pode falar assim, cara, eu te autorizo a você oferecer para o nosso vizinho para você cuidar do cachorro dele, passear o cachorro dele quando eles estiverem trabalhando, ou para a gente ficar com o cachorro dele quando eles estiverem no final de semana que eles quiserem viajar, ou ficar com os filhos dele se eles quiserem ficar 2 horinhas e ir ao cinema. Você, como adulto que está ali responsável pelo seu filho e sua filha, dependendo da idade dele, você pode falar, eu te ajudo, eu fico aqui, te dou uma força. A responsabilidade vai ser sua, mas eu consigo te dar uma força. Eu te autorizo a você a fazer isso. Eu não gosto tanto de cachorros, vamos supor que é o caso aí, mas eu fico muito feliz se isso for uma conquista sua. Então vamos lá, não tem problema nenhum. Ah, a gente já tem um gatinho, vai ficar uma confusão. Não tem problema. Faça um esforço também como adulto, você também pode se envolver. Você percebe que uma situação que podia ter acabado super mal, acabou terminando de uma maneira muito saudável e ainda com uma lição financeira ainda mais saudável. Lembrando que um exemplo financeiro desses vão levar a outros aprendizados que são super saudáveis. Negociação, lidar com segurança, lidar com alternativas, enfim, até impostos você pode lidar, você pode falar de crédito, lidar com taxa de juros, você pode cobrar uma taxa porque a casa é sua, dependendo da tarefa ali, são muitas possibilidades. Investimentos, depois o que ela vai fazer com o dinheiro que ela recebeu, uma parte ela compra o que ela queria e o que ela faz com o dinheiro que sobra, enfim. São infinitas possibilidades que partiram de uma situação que parecia muito negativa. Então, espero que vocês tenham gostado, depois me conta aqui se funcionou aí, se vocês gostaram das dicas e até a